por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, e depois 1 Coríntios 12 também, de 27 a 31. Dois textos que são extremamente importantes. Eu quero dizer para vocês que a cada dia é mais necessário nós estudarmos sobre dons, primeiramente pela relevância dos dons, dos ministérios para a igreja, mas também porque nós temos visto muitas mudanças no meio pentecostal, e não só nas igrejas neopentecostais, mas no meio pentecostal mesmo, em Assembleias de Deus, com algumas distorções no ensino, alguns exageros. E então nós temos que ensinar a igreja. E Deus tem nos dado condições de compartilhar com a igreja, através dos homens de Deus, mulheres de Deus, sobre temas tão importantes. Romanos 12, 6, 7 e 8, e depois nós vamos para 1 Coríntios 12, de 27 a 31, ok? Então vamos lá, Romanos 12, 6. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. 7. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for dom de ensinar, esmere-se no fazê-lo. 8. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as com dedicação. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, que na outra versão é socorro, pratique-o com alegria. Amém? Agora nós vamos para 1 Coríntios 12, de 27 a 31. 1 Coríntios 12, de 27 a 31. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte do corpo. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm o dom de cura, os que ajudam outros, os que têm o dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Amém, amados? Eu li dois textos, porque os dois vão trazer uma abordagem mais ampla. É importante que você saiba que o chamado de Deus é para servir. O propósito do chamado de Deus é para servir e nunca para te promover. Tem pessoas que acreditam que têm um chamado, ou dizem, ou literalmente exercem uma certa função para se promover, para ter reconhecimento, para ser aplaudido, para ser respeitado.
Mas o chamado é para servir, e não para você ser admirado, para você ter muitas pessoas que te admiram. O chamado é para que o nome do Senhor seja glorificado. Em tudo que acontecer na tua vida, no exercício do seu chamado, a glória tem que ser dada a Ele. O nome dEle tem que ser glorificado. E não para que você seja exaltado, aplaudido. O exercício do chamado está totalmente ligado a dons e talentos concedidos pelo Espírito Santo, aliado aos dons naturais. Não é porque você tem dons espirituais, ou dom espiritual, ou dons ministeriais, que anula os teus dons naturais. Vou dar um exemplo para vocês. Renata Brum, ela tem o dom de louvar, sim ou não? Mas você, em algum momento, se você tiver um tempo maior na igreja, e você for um frequentador assíduo, você já viu Renata sair do lugar, ir até alguém e ser usada em profecia. Ela é usada em profecia, sim, para profetizar da parte de Deus. Mas ela tem um dom natural e é um dom genético. Você pode ver que é a família. A mãe cantava, o pai cantava, ela canta, e a Rebeca já canta, e até o Felipe canta também. Quando eu vi Felipe cantando aqui em cima, eu falei, sério? E ele canta, e tem o dom. Então isso é genético, vem na genética, ok? Então, ser escolhido por Deus para ser usado através de um dom espiritual ou dom ministerial, não anula o teu dom natural. O teu dom ministerial não anula o teu dom natural. Amém? Bem, eu falei aqui rapidamente sobre dons naturais. Existem pessoas que têm alguns dons naturais. Elas já nascem com aquilo. Elas herdam, ok? E elas literalmente frutificam nessa área, sendo cristãos ou não. Posso dar um exemplo para vocês. Vamos pensar aqui, não seja crítico ao ponto de não entender o que eu quero dizer, ok? Uma cantora secular, fugiu o nome dela agora, a mãe da Maria Rita, foi Elis Regina, tinha um dom natural, é um dom natural, dado por Deus. Todo dom que o ser humano tem é dado por Deus, fique claro isso. A filha também nasceu com dom, ok? Ela herdou isso na sua genética. E tem outras pessoas que têm outras áreas. É claro que eu não sou fã, mas você vai ver um tiririca na vida, né? E você vai ver um filho dele, o Tirulipa. É Tirulipa mesmo? É isso mesmo? Aquilo é genética, irmão. Aquilo é genética, aquilo ali, você já vem com aquilo. E é interessante quando você tem mais de um filho, e você vai ver, você tem 2, 3 filhos, igual eu tenho 3, queria ter 4, até 5, e você vai ver que um deles como ele é parecido com você, como ele tem dons que você tem, como ele tem característica de você, aí o outro já puxou mais a mãe, diferente do outro, e você fala, uau, que coisa incrível. Bem, dons naturais, os dons ministeriais e os dons espirituais, mas também nós vamos fazer uma abordagem aqui, que eu acho importante, que a gente chama de dons operacionais, ou dons de serviço. Eu queria que colocasse aí, rapidamente, só para a gente ter uma noção, já que eu estou falando nessa introdução, está vendo aí? Está fora aquela parte da esquerda, revelação, poder e vocais, acabou ficando acima. Mas vamos lá, não foi eu que fiz isso aí, não. Tá bom? Se eu fizesse, ficava pior.
Então, ali tem os dons espirituais, né? Os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, os dons de poder, fé, operação de milagres e cura. Todos os três passam muito perto um do outro, até se confundem em algumas passagens bíblicas, que você vê a manifestação dos dois, literalmente, ok? Nós não temos tempo para falar sobre cada um deles, porque seria um estudo só sobre dons espirituais, tá bom? Profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então, esses são os dons espirituais descritos em 1 Coríntios 12. Já os dons ministeriais, a Bíblia diz que Deus deu à igreja, olha, Deus que deu, tá? É dádiva, é doação de Deus. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, ok? Normalmente o apóstolo ele tem muito de evangelista, ele também exercita o pastorado e também até a questão de mestre. Você vai ver quem é um desse aí, um apóstolo que tinha isso aí. Paulo. Você vai ver que Paulo ele era um baita de um evangelista, ele também era um homem cheio da graça para poder cuidar do rebanho, ele era um pastor, literalmente, e Paulo também era um mestre, ok? Muito bem. Os dons operacionais, ali está faltando alguns, serviço, ensino, aconselhamento. Esse serviço ali casa bem com diaconia, tá? Aconselhamento, liderança, misericórdia, eu li aqui, inclusive, socorro, né? Generosidade, está falando aqui do que contribua com generosidade. Hospitalidade é muito pouco falado na igreja, esse dom é tremendo. Hospitalidade, organização, missionário, libertação, ajuda e oração. É claro que missionário está dentro ali do exercício de um evangelista, porque ele executa um trabalho de evangelista também. Ali está faltando, por exemplo, quando fala ali organização, pode colocar também como governo, administração, ok? Tem um dom chamado dom de governo que você quase não ouve falar na igreja, quase não ouve. É normalmente dado a uma pessoa que tem a capacidade de presidir, um chamado para governo. Governo é apenas um termo usado, mas o termo seria presidir, liderar em alto nível, numa demanda maior, ok? Então, isso é só para a gente pensar um pouquinho, para você ver a diversidade de dons dados por Deus. E nós vamos caminhar por aí. Bem, vocês sabem muito bem, queridos, que Jesus ele tinha quantos discípulos? Não, ele tem centenas. Ele tinha 12 apóstolos. Tanto que ele tinha tantos discípulos que em um determinado momento ele manda os 70, de 2 em 2. E eles voltam dizendo assim: expulsamos o demônio, curamos os enfermos, estamos maravilhados com o que aconteceu. Aí o Senhor fala assim, alegrai-vos antes, pelos vossos nomes estarem escritos no livro da vida. Ok? Então, Jesus tinha centenas de discípulos, uma multidão. Ok? Mas quem andava perto, que estava sempre junto com ele, eram 12. 12, que eram mais próximos, e que ele chamou como apóstolos. Depois ele diz, eu não chamo mais vocês de servos, chamo vocês de amigos. Tá bom? Bem, como identificar o seu chamado? Por que nós temos que falar sobre isso? Porque tem muita gente batendo cabeça na igreja. Tem muita gente batendo cabeça. Tem gente que colocou na cabeça que canta. Irmão, e quando canta, você desencanta. Você fala, meu Deus. Tem gente que coloca na cabeça uma coisa achando que tem um chamado. E não tem. Eu costumo dizer que nós vamos fazer uma cruzada evangelística na cidade de João Neiva.
Eu levei uns 100 jovens para lá. Eu sempre trabalhei muito com jovens, né? Eu sempre liderei juventude, novos convertidos. Sempre foi a minha pegada. Aí nós fomos para lá com 100 jovens. E nós ficamos em torno de 90 dias subindo o Morro do Jaburuna, quando você podia subir tranquilamente. Irmão, o Morro do Jaburuna, só de você chegar lá em cima, você já pagou muito pecado e você está mais na graça, porque ou luta, irmão, subir aquele morro. E nós subimos em torno de 90 dias, até o dia da cruzada. A gente subia segunda a sexta. Por que não subíamos no sábado? Porque domingo tinha escola bíblica dominical. E monte não é mais importante do que escola bíblica dominical, não. A gente ia para a escola dominical. Então era de segunda a sexta. E buscávamos. E ficávamos ali buscando, uma turma buscando a Deus. Não 100. Naquele grupo de 100 tinha atribulado, tinha uns que iam para arrumar namorada, tinha todo tipo de gente. Não tem jeito, irmão. Entenderam? Mas nós fomos. E quando nós chegamos lá, o dia da abertura, no centro comunitário, que é um ginásio para nós, eles usam lá o termo centro comunitário, nós fomos fazer o culto de abertura. E no culto de abertura, quando ia começar, tinha uma banda que tocava com a gente, era a banda Filadélfia. Eram uns meninos muito doidos, muito à frente do tempo. Eles eram uns roqueiros assim, mas uns roqueiros crentes. E eles que faziam louvor. E eles foram para lá. Nós falamos, nós temos que orar muito pelo Filadélfia, para Deus usar a Filadélfia. Filadélfia parecia mais Laodiceia, mas a gente gostava deles. Sabe? E eles foram. E aí, quando ia começar o culto, aí eu chamei o Antônio Carlos, que era um pastor amigo do nosso campo, e um homem muito cheio da graça de Deus. Pensa no camarada para dirigir um culto de forma espiritual e espetacular. É o Antônio Carlos. Aí eu falei, Antônio Carlos, você dirige o culto. Aí ele começou a dirigir o culto. Animado, cantava bem, e eu, nada. Aí eu fui e estou lá embaixo, na boa. Vendo ele lá em cima dirigir, a banda Filadélfia tocando com ele, e eu estou aqui. Aí chegou um assim no meu ouvido e falou assim, rapaz, você que organizou tudo, como é que você não está lá em cima dirigindo, rapaz? Antônio Carlos chegou hoje. Aí eu virei para o camarada e falei assim, eu estou no lugar certo, e ele está no lugar certo, porque ele dirige o culto muito melhor do que eu. E aí, quando nós começamos a cantar, hoje é tempo de louvar a Deus, um hino antigo, que pouca gente aqui conhece, começou a cair gente demoniada. Não era porque o Filadélfia estava tocando, não era porque o Antônio Carlos estava dirigindo o culto, mas era porque nós geramos aquele evento em oração no monte, muita oração. Começou a cair endemoniado. Eu não estou exagerando, irmão, Deus é testemunha. Caiu mais de 20 endemoniados no mesmo tempo. E eu estava lá embaixo, perto do povo, perto dos nossos jovens. Eu falava assim, vai lá e expulsa o demônio daquele lá. Vai ali e ora por aquele ali. Vai ali. E eu só coordenando ali embaixo. E o pau quebrando, o louvor sendo cantado, e os caras rolando no chão, e o outro babando. E a nossa equipe trabalhando. Eu sabia quem estava na oração, eu sabia quem estava, sabe, pegando firme com a gente, e eu estava no lugar certo, e eu só dizia, vai lá, vai lá. Daqui a pouco estava todo mundo liberto. No final daquela cruzada, 120 conversões. Irmãos, aconteceu uma coisa incrível. Nós estávamos na praça, começou a chover, aquelas gotas fortes, e o camarada do som, o som era 0 bala que a prefeitura tinha conseguido para nós, falou assim, se chover, se firmar a chuva, não tem como ter evento não. Eu falei, não, nós vamos orar aqui agora. Juntei a nossa turma, falei, vamos orar. Irmãos, eu não estou mentindo, porque eu não sou mentiroso. Nós começamos a orar, parou de chover. E o povo já estava todo ali para o culto, na praça. E a gente olhava ao longe, sabe quando você vê que a chuva está chegando? E a gente via a chuva caindo, mas na praça que nós estávamos não choveu mais.
não choveu. Nós fizemos todo o culto debaixo da proteção do guarda-chuva de Deus. E em volta chovendo, de forma visível você via chuva, mas a gente não tomava nenhum pingo na careca. E aí, depois que nós terminamos aquele culto, nós fomos fazer uma caminhada nas ruas. E a gente literalmente pisava em poças. Não tinha explicação, senão, isso é operação de maravilhas. Isso é operação de maravilhas. A mão de Deus ali nos proteger daquilo. Então, o que eu quero dizer para você é que você tem que ficar na sua. E se você é sincero e quer servir a Deus de coração, não é você que escolhe aonde você vai atuar, é Deus que vai ministrar o teu coração aonde você vai ser mais frutífero. Porque todos nós temos dons de Deus. Eu não digo todos nós temos dons espirituais, mas dons de serviço, nem todos têm dons ministeriais, ok? Mas todos nós temos dons, todos, com certeza. Então, como você vai identificar o seu chamado? Eu quero começar dizendo, quando Deus revela o nosso chamado ou a nossa missão, a nossa vocação, antes do nosso nascimento. Isso acontece, é bíblico. Por exemplo, Jacó. Antes dele nascer, Deus falou quem ele seria. O segundo será maior do que o primeiro, do que Esaú. Ele vai ser o cabeça. Ele vai prevalecer. Os anos se passaram, o que aconteceu? Se cumpriu. Jacó se tornou Israel. E Esaú, coadjuvante. Deus fez isso. Falou e cumpriu. Exemplo, Sansão. A mãe de Sansão nem podia ter filho. Deus vai e fala e diz quem Sansão seria. Inclusive diz que seria nazireu de Deus. Ok? E iria libertar o povo. João Batista. João Batista é a mesma coisa. O pai está lá no templo para oferecer sacrifício, porque era um sacerdote. Um anjo desce, Gabriel, o mensageiro, e diz, olha, a tua mulher terá um filho e o nome dele será João. Até o nome foi Deus que deu. Isso. Jesus também e outros. Então, existem pessoas, e é possível que aqui tenha alguém que antes que você tivesse nascido, Deus falou com seus pais que você iria nascer e que Deus teria uma obra contigo. Eu já ouvi testemunho de alguém falar assim, olha, eu estava no culto e Deus falou com a pessoa tal que ela iria engravidar e o primeiro filho seria um menino e o nome do filho seria Samuel. Deus falou tudo isso. E quando foi lá ver, se cumpriu tudo. Então Deus é poderoso para te chamar, para te escolher, para te separar antes de você existir. Isso é a presciência de Deus. Deus conhece todas as coisas, sabe todas as coisas antes de tudo. Ok? Isso é tremendo. É possível também que o teu chamado seja revelado, se não diretamente por Deus dessa forma, através de alguém. Através de alguém. O que Deus vai fazer? Vocês lembram de Ananias e Paulo? Paulo teve a experiência de cair ao chão, ficar cego, e Jesus falar com ele. Sim ou não? Sim. O Senhor direciona para onde ele deve ir. Bem. A partir dali, Deus vai falar com Ananias. Ananias, vai até tal lugar, lá você vai encontrar um homem e você vai orar por ele. Ele diz, esse aí não, Senhor. Esse homem anda prendendo e anda fazendo uma arruaça com o teu povo. Aí olha só o que Deus diz. O Senhor, no entanto, disse, vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel.
e eu mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo nem sabe disso aqui ainda. Ele só sabe que ele precisa de um milagre. Ele ficou 3 dias sem comer. E Deus vai curá-lo. Mas antes que ele soubesse quem ele seria na presença de Deus, diante de Deus, Deus já mostrou a Ananias. Então é importante você entender, não é o caso, irmão, que, por exemplo, uma mulher chegou para Raquel e falou assim: Deus manda te dizer, Deus me revelou que você vai gravar um CD. Já caiu por terra, porque nem CD se grava mais. Que você vai ter uma menina. A menina, ela pode até ter, irmão. Ok? Eu estou aí na área, guardando um Salmo 40. Mas as pessoas têm a mania de fazer isso. De olhar para alguém e dizer assim: olha, você vai ter isso, você vai ser isso. Mas não é porque Deus está falando. É porque essas pessoas sentem uma necessidade de se dizerem, né, serem usadas por Deus. Você vai ver muita gente simulando um ministério profético, pessoas que têm autoestima em baixa, pessoas que têm necessidade de serem reconhecidas, respeitadas e amadas. Porque se tem um povo que o povo gosta, se chama profeta, irmão. O povo gosta mais de profeta do que de pastor. Eu estou falando sério. Eles são fã de um profeta, irmão. Porque o pastor, ele não fala assim: eis minha serva, veja uma porta aberta diante de ti. Varão, receba aí a chave do carro zero. Ei, pastor não faz isso não. O pastor diz: vai trabalhar, vai fazer curso, vai se preparar. Não é que o pastor não pode ser usado para entregar uma palavra profética. Eu não estou falando isso. Eu só estou falando, irmão, porque nós somos tentados a ouvir coisas que nos deixem melhores. E muitas vezes nós vamos ouvir o homem falando em nome de Deus e nos enganando. Ok? Isso é uma verdade. Aí a mulher falou que Raquel ia gravar um CD. Raquel falou assim: amor, não canto nada. Se eu tiver eu sou soprano, se tiver um contralto do meu lado, eu começar a cantar contralto, eu pego a carona nela e fico cantando contralto. Aí eles só escalavam ela na quinta-feira. Aí ela brincou comigo, falou, ela tira de letra, falou: amor, eu acho que eles só me escalam na quinta porque eu sou uma cantora de quinta categoria. Se por um lado ela leva na boa, eu tive um problema aqui com uma que ela quis brigar e o marido quis bater. Pavés e Robson estão ali, são testemunha, porque só era escalado na quinta. E quase bateram no líder do louvor. Nós tivemos que acalmar os ânimos. Pessoas que querem aparecer no domingo, mas pessoas que não entendem ainda que servir a Deus não é isso. Amém? Então, muitas vezes Deus é que revela qual é o teu chamado. Eu era um evangelista vibrante, eu amava o que eu fazia. Eu não queria ser pastor, eu não estava preocupado em pastorear a igreja, e um belo dia, Deus chega para mim e fala assim: meu servo, eis que eu vou te entregar um rebanho, e grande será esse rebanho. Eu, com meus botões, eu pensei assim: poxa, eu já tenho um grupo que eu lidero na igreja, é grande esse grupo de evangelismo, um grupo de novos convertidos, a gente faz uns trabalhos bacanas. Eu pensava que era aquilo, aí Deus falou claramente: tu serás pastor. Eu falei: pronto, estragou tudo. Porque eu estava namorando uma menina top das galáxias. Não me chame namorador não, que Deus te repreende. Eu estava namorando uma menina top, irmão. Pensa na menina top. Ainda bem que Raquel não está aqui, nem está sendo transmitido. Graças a Deus.
E se você contar, você é uma fofoqueira se você falar isso para ela. Aí, cuidado, hein? Olha a mão de Deus. Aí o que acontece? Olha, está filmando aqui, ó o filisteu. Ó uma malequita aqui. Vai me entregar. Aí, irmãos, aquela menina, nós estávamos namorando, estava bacana, estava legal. Aí o pai dela falou assim, olha, você vai lá em Patinga com Fernanda e você vai escolher a casa que vocês querem morar, que eu vou dar de presente para vocês de casamento. Tinha 3 casas alugadas lá, nós íamos escolher uma. Qual que você acha que eu escolhi? E está tudo certinho, um negócio bacana, a menina top, a família maravilhosa. Aí Deus vai falar isso comigo. E ela sempre falava comigo assim, a única coisa que eu não quero na minha vida é casar com um pastor. Porque mulher de pastor sofre. Ou um povo que sofre a mulher de pastor. E sofre mesmo. Aí passa umas 2 semanas que ela falou isso comigo, vem o profeta e fala, te entregarei um grande rebanho, e tu serás pastor na minha obra. Deus falou comigo. Aí quando eu cheguei lá na cidade dela, Coronel Acesita, aí eu contei para ela, irmão, pensa, num dia terrível. Mas eu não poderia esconder aquilo, não seria honesto. Não poderia esconder. E entramos 1 semana em oração e terminamos o namoro, porque o meu chamado era maior do que um relacionamento com alguém que eu gostaria de casar. Amém? Então Deus fala. E muitas vezes o que Deus vai falar não vai nos alegrar. Muitas vezes o chamado é espinhoso, é um chamado pesado, vai fazer você chorar, vai fazer você sofrer, mas é chamado. Fiel é aquele que te chamou para te sustentar, para te fortalecer. Amém? 2, quando situações adversas aliadas à posição estratégica deixam clara a missão a cumprir. Tem pessoas que têm um chamado de Deus e Deus não vai falar claramente, diretamente. Você vai ter a percepção de algo que você deve fazer para Deus. Vou repetir. Tem pessoas que estão em lugares estratégicos, fazendo uma obra tremenda para Deus, e Deus não falou nada de forma clara. A gente pensa e acha que Deus nós só somos chamados de verdade, que o chamado é autêntico quando alguém é usado em profecia. Quem te falou isso? Quem te falou isso? Não. Vou dar um exemplo para vocês. Neemias. Me mostra na Bíblia o momento que Deus levou um profeta até Neemias para dizer, eu, Senhor, estou te levantando para ir ajudar, levantar os muros de Jerusalém. Não tem. Quem chegou trazendo notícia ruim. Está um caos a cidade. Está terrível Judá. Ele vai orar, vai chorar, vai clamar, e Deus prepara todo o ambiente para que, estrategicamente, ele está num lugar estratégico, para poder executar algo estratégico para Deus. E aí o que aconteceu? Ele conversa com o rei libera para que ele vá ajudar, dá cartas, oferta materiais, e Neemias vai para Judá, para Jerusalém, e reconstrói os muros em 52 dias. Então, por que eu estou fazendo essa abordagem? Que você não precisa ter uma palavra profética para você fazer algo para Deus. Você não precisa saber de forma clara para fazer algo para Deus. Vou dar um exemplo para você. Um irmão batista tradicional, batista pentecostal, reunia numa igreja na Praia do Canto, e todo dia ele passava em frente ao Porto de Vitória, o cais ali. E ele via as prostitutas, os travestis, esperando os tripulantes dos navios que chegavam no porto, para poder atrair, se relacionar e ganhar o dinheiro.
E ele passava e via aquilo, ele via os rapazes, via pessoas de várias nacionalidades, pela própria fisionomia. E sabe o que aconteceu com ele? Preste atenção, não fique olhando o celular agora, por favor. Sabe o que aconteceu com ele? Algo começou a mexer no coração dele. Deus não falou nada de forma audível. Ele chegou na igreja e falou: pastor, posso conversar contigo? Pode, filho. Tem algo que está incomodando. Tem um campo missionário ali no Porto de Vitória. Aqueles homens descem dos navios, se relacionam com prostitutas, com travestis, com homossexuais, alguns se contaminam com doenças transmissíveis, traem as suas esposas, gastam seus dinheiro e muitas vezes são até roubados. E nós, como igreja da cidade, não estamos fazendo nada. Nós precisamos fazer alguma coisa, pastor, pelo amor de Deus. E o pastor disse para ele: sabe que eu nunca pensei nisso? Mas Deus está usando você. Nós vamos fazer algo. Compraram uma van própria para esse trabalho, contrataram um missionário que falava em outra língua, falava inglês, e aí foi e começou a fazer um trabalho lá. Quando os navios chegavam, eles já eram comunicados, e essa equipe de missionários chegavam lá para recepcionar. Essa igreja muito rica e muito grande lá na Praia do Canto, e eles fizeram uma área em um dos andares do prédio de educação religiosa, com sinuca, ping-pong, totó, computadores, televisão, e essas pessoas eram levadas para lá, para poder ter um lazer, para poder conversar, para poder entrar em contato com a família, se quisesse, e ali essas pessoas eram evangelizadas por esse missionário que era bilíngue. E grande foi o resultado. Pergunto para você: ele ouviu Deus falar de forma audível? Não. Porque a Bíblia diz o seguinte: o que vier a tua mão para fazer, faça com as suas forças, conforme as suas forças. Tem coisas que Deus não precisa. O nosso coração é movido, está atrelado ao chamado. Aquilo que Deus quer fazer através de você, você já tem o dom para executar. Basta você se dispor. Não, estou esperando Deus falar. Esperando, Ele já falou. Podendo fazer o bem, não faz, peca. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. A Bíblia já nos fala tudo. Então é importante você entender que existem certas situações que Deus não fala de forma direta, mas Deus está nos movendo. Deus está nos movendo. Deus está nos movendo. A rainha Esther, Mardoqueu, cadê o profeta ali? Acha o profeta. Havia uma realidade, havia um perigo, havia uma necessidade. Eles fizeram o que eles precisavam fazer. Se colocaram na presença de Deus, oração, jejum, e Deus jogou por terra aquele que queria destruir o povo de Israel, o povo judeu. Apolo esperou ser batizado com o Espírito Santo, alguém profetizar para ele, nem sabia o que era isso. A Bíblia diz que Apolo era usado na palavra, era um homem eloquente, cheio de fé, mas não conhecia o batismo com o Espírito Santo, não conhecia dons espirituais, e já era usado por Deus. Então é importante que você entenda, o chamado de Deus é para todos. Primeiro, a salvação, através da morte de Cristo. Segundo, para um propósito específico. Cada um vai atuar numa área, cada um vai agir em uma área onde vai frutificar e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Glória a Deus. Tem também, quando Deus fala conosco de forma clara e inquestionável. Exemplo, Moisés. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, tem muita gente querendo ser pastor. Tem muita gente querendo ser, eu diria para você, líder. Você vai para a Bíblia, a maioria nunca pediu para ser e nem queria ser. Deus chama Jeremias, Jeremias diz: Senhor,
Passe uma criança. Chama Moisés, Moisés fala, Senhor, eu não sei falar direito. Você vai ver isso. Pessoas querendo se esquivar por causa da seriedade. Não é porque eram covardes, não. Por causa eu diria assim, da dimensão do chamado. Da complexidade de tudo. Então Deus chama. Deus chamou Moisés. Moisés tentou relutar, deu algumas desculpas. Mas Deus disse, você não vai escapar, Moisés. É você mesmo. Aquilo que você não tem, eu completo através de Arão. Mas você não vai deixar de fazer o que eu quero. Nas suas debilidades, nas suas deficiências, eu coloco alguém do teu lado para ver uma completude. Vou dar um exemplo para vocês aqui na boa. Fica humilde, tá, Vinícius? Por exemplo, eu sou pastor da igreja, mas eu tenho um copastor que preenche uma parte da necessidade da igreja que eu não consigo. Ele tem um relacionamento muito bacana com os jovens, até com os adolescentes, com as ovelhas. Ele é querido pelas ovelhas. Amém? Vocês sabem quem é, né? O circo de oração, gente. Fique tranquilo. As ovelhas. Ele é amado também. Ele é o líder do ministério de louvor, o pastor do ministério de louvor. O líder mesmo é o braço. Então, ele atua numa área que eu não consigo atender à altura. E ele não é maior do que eu, nem eu sou maior do que ele. É um Moisés e um Arão. Cuidado que Arão tentou se levantar contra Moisés depois. Né? Moisés e Miriam. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós temos que entender que mesmo quando nós tivermos um chamado que seja, eu diria assim, desafiador, Deus não vai nos deixar sozinhos no sentido incapazes. Deus vai colocar pessoas para dizer, estou com você, você vai conseguir. Nós vamos juntos, Deus vai nos dar graça. Amém? Você vai conseguir. Samuel era uma criança, ele hoje chamado de Deus, e ele fala, Eli, meu senhor, o senhor me chamou? Não. De novo, Eli, o senhor me chamou? Não. Samuel, se você ouvir novamente o chamado, diga assim, pode falar, Senhor, teu servo ouve. Amém? Então, não tinha como ele rejeitar esse chamado. E ele foi chamado por Deus de uma forma linda. Primeiro que ele foi entregue e consagrado para ficar na casa do Senhor. Depois, há um chamado específico. E aí Deus faz coisas lindas através dele. Bem, você vai ver também, por exemplo, Davi. Até aquele dia que Samuel foi na casa de Jessé, Davi não sabia a dimensão do plano de Deus na vida dele. Mas tudo que ele fazia com excelência. Isso é tremendo. Aí vem aquela palavra, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu era novo ainda, irmãos, e na igreja, vou falar uma coisa assim, eu acho bacana, porque serve de testemunho, não é para engrandecimento próprio, não. Teve uma vez que veio na nossa igreja um camarada que dizia ser o antigo Visconde de Sabugosa. E ele veio e ia pregar na igreja de Jaburuna, que era um barracão. Se Janete estiver aí, ela lembra disso. Janete, a igreja que o pai dela pastoreou. E aí, eu falei, gente, vai ser uma festa, vai ser uma coisa incrível. E eu falei, como é que nós vamos fazer para trazer esse povo do morro? A igreja ficava na parte de baixo, na rua Venceslau Brás, e o morro está lá. Aí eu consegui uma caixa de som, um microfone e uma extensão grande. Aí eu chegava na casa de alguém, a tia Palma falava, dona,
tudo bem? Vamos ter um evento na igreja muito especial, a senhora está convidada, sua família também. A senhora permite a gente ligar essa caixa aqui, só para anunciar aqui, para o povo ouvir, e para mais pessoas participarem. Aí ela deixava, aí eu pegava o microfone, jaburu, né, irmão? Aquela barra pesada. E pegava o microfone e eu falava e convidava o povo. Aí andava mais umas 5 casas, pedia outra pessoa para fazer também. Aí eu ficava mapeando o morro todinho. Irmão, que coisa linda aconteceu naquele dia. A noite foi uma festa. Salvação, coisa maravilhosa. Foi bênção demais. Foi maravilhoso. Eu era um novo convertido, nem diácono eu era. Mas eu fazia com tanta alegria, que é isso que eu quero que você entenda. Você muitas vezes está almejando coisas grandes, altas, mas a gente começa de baixo. Eu ouvi Josué Gonçalves dizer assim: sonhe grande, comece pequeno, com muita humildade, e você verá o que Deus vai fazer. Sonhe grande, não tem problema você sonhar grande, não. Mas comece pequeno, com muita humildade, e Deus vai cumprir. Porque Deus se agrada disso. E aí depois Deus me levou para o Ibis, lá o pastor viu o chamado e me consagrou diaconato, depois me consagrou evangelista, depois me consagrou pastor, e eu fui seguindo. Então, meu irmão, valorize chegar aqui e fazer algo que parece não ser tão relevante, mas é muito importante isso. Porque esse tempo é o tempo do anonimato. Mas o tempo do anonimato, para os homens, está sendo registrado no livro lá em cima. E Deus está vendo o que você está fazendo. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O grande problema do povo de Deus é que eles usam esse versículo só para a questão financeira. Você ganhava pouco, você dizimava, ofertava, Deus viu a tua fidelidade, agora Deus prosperou. É que se em qualquer atividade da igreja foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Deus vai te honrar. Amém? Eliseu, olha o chamado de Eliseu, tremendo para mim. Ele está lá cuidando, né, da plantação, do terreno, está lá com a junta de bois. Elias passa, joga a capa, ele já entende e sai correndo atrás de Elias. E aí ele diz assim: permita que eu vá despedir do meu pai e da minha mãe, para depois te seguir. Ele disse: vá, mas volte, porque você sabe o que te aconteceu. Ele não falou nada, ele só jogou a capa. Já veio o entendimento, a compreensão. Fui chamado pelo homem de Deus para segui-lo. Na hora. Tem hora que Deus está no culto, falando com você, te chamando, e você está dizendo: será que não é coisa da minha cabeça? Será que eu não estou pensando besteira? Será que não é o diabo tentando me... Irmão, o diabo nunca vai incentivar você a servir e dar fruto. O diabo vai incentivar você a dar problema, a atribular o pastor. Por isso que de vez em quando eu estou atribulado. Amém? Quem está entendendo até agora o que eu estou falando aqui? Eu escrevi outra coisa aqui que eu acho importante: o perigo de querer viver o chamado que não recebemos de Deus. Aí, você vai, até brinquei com o pastor Vinícius, você vai ver que Deus chamou Moisés para algo grande, sim ou não? E depois, deixa eu só falar uma coisa para você, eu acho que vai servir para algumas pessoas aqui. Moisés, dos 40 primeiros anos que ele viveu no Egito, quase os 40, no palácio de Faraó, ele não estava em alta, ele não estava numa condição muito favorável, estudando nas melhores faculdades do Cairo. Sim, tinha tudo o que ele queria. Aí Deus permite acontecer uma situação que ele tem que fugir para Midian. Deus fez
acontecer assim na vida dele, ó. Não se assuste que antes de grandes coisas que Deus tiver que te entregar, estou falando profeticamente, estou sendo usado pelo Espírito Santo, que antes que Deus te entregue grandes coisas, Deus permita você descer um pouco para Ele te preparar para aquilo que vai vir. Ah, mas em vez de melhorar, porque Deus falou que ia fazer, porque Deus falou que ia cumprir, porque Deus falou que ia mover, e agora eu estou pior do que eu imaginava. Ei, quando a mãe vai dar luz ao filho, as contrações aumentam, o incômodo também, a dor também, mas vai nascer um milagre daquela dor. E eu estou profetizando para você nessa noite. Tem hora que Deus nos abate, para que quando Ele nos levantar e nos exaltar, o nome dEle ser glorificado. E nós estarmos tratados, lapidados, preparados para aquilo que Ele vai fazer. Arabachora como a nassuia. Oh, eu sinto Deus nesse lugar. Oh, glória. Aleluia. Aí, irmão, chega um determinado momento, Deus está fazendo, Deus está movendo, mas nem tudo é fácil. Guarde isso, Deus está fazendo, Deus está movendo, mas nem tudo é fácil. Arão e Miriam se levantam contra Moisés. Acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? O Senhor ouviu isso, e o Senhor lhes disse: ouçam o que eu vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, Senhor, me revelarei em visões, falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. O que eles alegavam? Ele se envolveu com a mulher cuxita. Ele fez algo que não deveria fazer. O que é que Deus está falando aqui? Ele é fiel em toda a minha casa. Você acha que porque você é uma bênção, você é um servo de Deus fiel, você é temente, você se afasta do mal, mas se você, em algum momento, falar algo, cometer algo, Deus anula tudo que Ele fez na tua vida e diz: você não presta mais? Você acha que é assim? Se fosse assim, Pedro estava trucidado. Pedro aprontou um monte. Mesmo assim, Jesus foi atrás de Pedro. Ei! Deus não pega um deslize nosso e nos condena e diz: não serve mais, nunca mais eu quero te ver. Deus chega aqui e fala assim: ei, ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar o meu servo Moisés? Olha o advogado de defesa aqui. Quem está defendendo Moisés? O próprio Deus. Sabe por quê? Eles não estavam tocando em Moisés, o irmão. Eles estavam tocando a autoridade que estava sobre Moisés. Quando a Bíblia diz: não toqueis nos ungidos do Senhor, está falando aqui de autoridade. Essa é a questão. Vocês estão querendo, na verdade, enfraquecer o líder que eu coloquei, porque eu sei por que eu coloquei. Está dizendo: vocês acham que qualquer homem é perfeito? Não. Mas ele, eu acho graça na vida dele. Como vocês ousaram criticar o meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. Enquanto a nuvem afastava da tenda, Miriam ficou ali com a pele branca como a neve, leprosa. Quando Arão viu o que havia acontecido com ela, pediu misericórdia na hora. Senão é ele que ia ficar também. Pediu misericórdia na hora. Então você tem que entender o seguinte: Deus levantou quem? Moisés, irmão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Foi Deus que escolheu, foi Deus que mandou, foi Deus que levantou, ponto final. Você acha que eu queria ser pastor? Não,
Eu era um empresário que estava crescendo, sendo bem-sucedido, feliz da vida, pregava a palavra, ganhava alma para Jesus, estava feliz. Porém, quando Deus me chamou, eu disse, eu não sou louco de recusar o convite de Deus. O pastor Levi veio me chamar e falou assim, meu filho, você vai assumir uma congregação de Santa Mônica. E o pastor que estava lá, irmão, o cara era um monstro para pregar. O camarada era demais. Pensa aquele cara carismático, aquele cara amoroso. Ele era tão amoroso que o povo fazia ele de besta. Sabe aquele camarada que ele não quer se indispor com você? Ele pode ver você fazendo uma coisa errada que ele não fala com você? Um doce. Um camarada que eu tenho uma admiração por ele. Se eu assumisse, substituindo um brucutu, um cavalo que dava coice em todo mundo, o cara era uma coisa tremenda. E eu que era o cavalo. Deus tirou a ovelha mansa e botou eu. Irmão, não tinha brincadeira comigo. Vinha uma coisa errada, assim, falava de cima do púlpito, lascava. E você? Pelo amor de Deus, eu falei, Jesus, que camarada terrível. E tem crente aqui que fala que tem saudade daquele tempo ainda comigo. Eu falei, gente, eu não estou entendendo isso mais, não. Mas vamos lá. Eu assumi, mas eu falei com ele, pastor, mas eu sou solteiro. Como é que eu vou ser pastor solteiro? É você. Eu estava igual a Moisés. Mas, pastor, deixa eu te falar, eu viajo, Vale do Aço para atender os clientes, eu viajo para a região dos lagos para atender os clientes, eu viajo no interior do Espírito Santo para atender os clientes, eu viajo na segunda, volto na quinta. Uma semana sim, uma semana não. Ele disse assim, é você que Deus escolheu. Acabou, irmão. Eu falei, se Deus falou, pastor, eu vou obedecer. E foi a melhor experiência pastoral que eu tive. A melhor experiência. Porque quando eu comecei a DNV, eu já tinha um ministério aprovado nessa igreja, eu já tinha uma bênção sobre a minha vida. Lá não. Lá eu estava indo para o desconhecido, lá eu estava indo para um desafio, lá eu estava indo substituir um cara fera. E eu falei, meu Deus, e aí? Deixa eu falar para você, querido, quando Deus escolhe, acabou. Deus faz. É claro que eu cheguei lá todo fora. Deus foi lapidando, foi aprendendo, foi conhecendo, foi melhorando. Ainda tem muita coisa para melhorar, mas Deus faz. Deixa eu te falar uma coisa, não queira ser aquilo que Deus não te entregou, que Deus não te chamou. Dom é dádiva, é presente. Se Deus não te deu, não tenta ter. É usurpar. Tem vários pastores que saíram do nosso ministério para montar uma igreja. Eu acho legítimo. Ouça o que eu vou dizer. Eu acho legítimo. Desde que seja a vontade de Deus. Porque se é legítimo, e é vontade de Deus, vai dar certo. E não tem problema sair daqui. Está saindo para melhor, para algo maior, para algo que vai frutificar. Pode sair, mas saia na direção. Todo mundo que vem falar comigo, Deus está te direcionando, meu filho? Ou porque você está zangado, você está insatisfeito, você está revoltado, você está na bênção, é Deus que está te levando? Vá, a porta vai ficar aberta. Pronto. Um dia encontrei uma irmã, foi no shopping, foi no supermercado, não lembro agora direito. Aí eu cumprimentei, fiz festa, ela tinha saído daqui com o esposo dela, porque o esposo dela foi infeliz numa lição na sala de aula, e foi muito pesado o que ele falou, e eu dei uma chamadinha nele, e ele não gostou e partiu. Foi embora. Tá bom. Aí eu fui, encontrei, abracei eles, fiz festa, Aí depois ela chegou e falou assim, uma outra oportunidade,
pastor, eu fiquei tão impressionado, tão impactada, que o senhor me encontrou, o senhor não me tratou com indiferença, o senhor não sabe, foi tão carinhoso, foi tão pastor, eu falei, minha irmã, mas teria que ser de outra forma? Teria que ser? Porque quem vira as costas e fecha a cara, isso não é pastor. Isso é dono. Eu não sou dono de ninguém aqui. Quem é o seu dono é Jesus. Eu sou apacentador, estou aqui só cuidando. Se você for embora, eu vou fazer igual o pai do filho pródigo. Falei assim, vai, mas é Deus que está te levando, meu filho. Se é Deus, Deus vai te abençoar lá. Se não for, você pode sofrer muito. Amém? Lembra de Adonias, filho do rei Davi? Deus tinha falado que quem seria o rei substituto de Davi? Salomão. E o que ele fez? Saiu se proclamando o rei e começou a contratar pessoas para fazer parte da sua guarda especial e começou a gritar e a dizer, irmão, quando você tem um chamado, isso cai na graça do povo. Vou dar uma palavra para vocês muito forte agora. Conheço um monte de pastores que estão colocando os seus filhos no pastorado sem eles terem chamado, para eles assumirem o ministério? Não, porque o ministério eles não têm o patrimônio. Alguém me perguntou, por que você não consagrou o João Marcos, que é tão ativo? Porque não é hora. Consagrar cooperador, tá? Cooperador. Por quê? Porque não é hora. Eu não estou criando os meus filhos para serem pastores. Eu quero que eles sejam homens de Deus. Se vai ter função ministerial ou não, para mim isso não é o mais importante. Seria a maior alegria para mim eles terem chamado, vocação e compromisso para isso. Mas não. Agora tem um monte de pastor colocando seu filho, que ninguém não tem chamado, não cai no coração da igreja como bênção. A igreja não reconhece o chamado daquela pessoa, mas os pastores estão colocando os filhos goela abaixo para que eles fiquem com o império. Pode até mudar, mas o meu desejo é que daqui a 3 anos, eu completo 60 anos, eu quero me afastar da presidência da igreja. Passar o bastão para um outro líder, que estiver em melhores condições, e ficar como pastor de honra e um pastor missionário, visitando os missionários que estão no campo. Continuar fazendo a obra, está à disposição das congregações para ir pregar, mas sem aquela responsabilidade de ter que ficar tratando tantos problemas que hoje eu trato, tantas situações. Está chegando a hora que eu vou passar o bastão. Mas, pastor, mas não vai ser o seu filho, não, não vai ser meu filho, não. Vai ser um filho ministerial, mas não vai ser um filho carnal. Porque a igreja não é minha. A igreja não me pertence. Eu não sou dono disso aqui. Eu fundei, eu venho militando 25 anos à frente desse ministério. Aonde você vai, você ouve falar coisas boas da nossa igreja é respeitada na cidade, no estado, mas isso não é obra do pastor Eduardo, isso aqui é obra de um povo que leva a Deus a sério. Amém? É isso que faz a diferença. Então Adonias quis se proclamar rei. O fim dele foi trágico. Tem gente que não tem chamado para ser pastor, mas tem carteirinha de pastor, tem título de pastor, abre uma portinha, funda uma igreja e é um fracasso. Irmão, cada um no seu lugar, e as coisas vão caminhar bem. Amém? Deus vai abençoar. Já estou terminando, tá? Não atribula o coração, não. São 10:50 ainda. Lembram de Simão o mágico? Esse texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 18 a 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 18 a 23. Esses são os que querem ter ministério para enriquecer, para se dar bem em cima do ministério. Você tem que entender isso. Olha só, quando eu assumi a obra em tempo integral,
eu vendi as 2 lojas que eu tinha. Estava pagando um apartamento em Taparica, porque eu pretendia casar. E comecei a pastorear em tempo integral. Estava incompatível. A igreja cresceu tanto, irmãos. Eu assumi a igreja com 53 crentes. Em 2 anos e meio, tinha mais de 320 membros. Nós tivemos que quebrar a parede e ampliar a igreja. E no domingo e na sexta-feira tinha que colocar um telão dentro da igreja, que cabia 360 com a ampliação, e botar no anexo da igreja. Quando nenhuma igreja tinha telão, nós tivemos que comprar o primeiro. E foi uma fortuna na época, para transmitir o culto. Irmã Graça lembra desse tempo, lá em Santa Mônica. A igreja tinha 4 salas de escola dominical, nós ampliamos para mais 16, deu 20. E fomos ampliando. Numa rua de barro, numa rua escondida em Santa Mônica, a arrecadação da igreja saiu de R$800 por mês para 12 mil. Rogério, há 28 anos atrás. Tem igreja nossa hoje que não arrecada 12, nem 10. Hoje. Era uma congregação. Fizemos toda a obra sem ter R$1 da sede. O pastor liberou a renda da congregação e nós só construímos com dinheiro da congregação, sem nenhuma ajuda da sede. Poxa, bênção demais. Top. Foi Deus que fez. Foi Deus que realizou. Aí eu vim para a igreja, eu só tinha uma moto. E a igreja aqui, na Resplendor, naquela igrejinha bem tribulada, difícil, aquele templo terrível. Eu estou dentro de casa, no meu computador, fazendo um serviço para a igreja, um ofício. Quando eu saio, a moto tinha sido roubada. Aí eu passei a vir para a igreja de ônibus. E vinha feliz da vida, alegre, feliz. Por quê? Porque Deus que tinha me chamado. Interessante que eu saí de lá com um bom salário, era o melhor salário do campo do Ibis, e vim para cá, a irmã Graça era tesoureira, sem salário inicial. Sem salário nenhum. Confiados no chamado. Então, lembra que eu disse para vocês, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Roubaram minha moto, Deus deu, Deus permitiu levar, bendito seja o nome do Senhor. O que eu quero falar, na verdade, é que tem pessoas que só fazem a obra de Deus por dinheiro. Só por dinheiro. Olha o que a palavra de Deus diz. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito Santo quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dê-me este poder também, para que eu, quando impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que o seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nesse direito, nem direito nesse ministério, pois o seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se da sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esses maus pensamentos, pois vejo que está cheio de amargura e inveja e é prisioneiro do pecado. O que eu estou querendo dizer para você? Esse aqui ofereceu dinheiro, mas o interesse dele era depois ter lucro, porque ele era um mágico que lucrava com as suas ações. Tem muita gente hoje que quer ser pastor ou profeta, literalmente só para ganhar dinheiro. Identifica no seu pastor se ele tem paixão pelas almas, se ele tem amor pelas almas. Ele se preocupa com as pessoas. Você tem que pensar nisso.
eu fui procurado aqui por um rapaz, na verdade ele ligou para mim e disse, pastor, o senhor está na igreja, o senhor não me conhece não, eu sou de uma igreja tal, 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 e o senhor poderia me atender? Eu falei, meu irmão, eu estou na igreja agora, se você quiser vir aqui, eu te atendo. Ele falou, pastor, não gasto 20 minutos, eu moro aqui em Santa Mônica. Eu falei, então vem. Aí ele veio. Aí chegou com a esposa, eu atendi os dois, aconselhei, eles estavam numa crise conjugal, orientei, legal, orei por eles, bênção. Ele falou, pastor, posso vir para essa igreja? Eu falei, não. Você vai continuar reunindo onde você reúne. Você continua lá, você tem um pastor, você tem uma igreja. Ele falou, não, pastor, eu quero vir para cá. Eu falei, mas por quê? Só porque eu te atendi? Ele falou, não. Porque eu tentei marcar com a secretária do pastor um horário com o meu pastor, e ela disse que só daqui a 6 meses eu vou ter um horário com ele. Daqui a 6 meses meu casamento já acabou. Eu preciso hoje, urgente. Como o senhor me atendeu, eu encontrei um pastor que pode cuidar de mim. Querido, nós temos vários pastores aqui que têm esse coração, que ama pessoas, que se preocupa com pessoas, que quer ver o bem das pessoas. Então, nós temos que pensar nisso. Ok? Tem pessoas que querem... É muito forte essas coisas. Eu digo para vocês, muito cuidado. Hoje eu queria falar sobre discernimento de espírito, mas o tempo não permite. Discernimento. O dom dos dons espirituais, o dom mais necessário na igreja hoje. Eu tinha uma nova convertida na igreja, frequentando, e ela chegou para mim e falou, pastor, o senhor pode me atender? Eu falei, posso. Pode orar por mim? Posso. Eu falei, mas o que está acontecendo? Ela falou, pastor, eu estou arrasada. A situação é essa. E sempre eu vou lá na casa da profeta tal. Ouça, na casa da profeta tal. E aí, quando eu liguei para a profeta orar por mim, eu ir lá e tudo, ela falou assim, pode vir, mas não esquece de trazer aquela bênção para a profeta não, hein? Pagamento, irmão. Aí ela falou assim, irmão, meu pagamento não saiu ainda, hoje não vai ter condições de eu levar nada. Aí, não passa 5 minutos, a filha dela liga e diz assim, olha, falou assim, minha mãe teve que sair, não precisa vir, porque a mãe não teve que sair, mamãe teve que... Ela falou, eu vou lá. E foi. Quando chegou lá, a velha estava sentada na cadeira de balanço, aquela cadeira que velho gosta. Eu também gosto. E o mais interessante, pasmem, sabe o que ela viu? As filhas da profeta usando as roupas, que a profeta falou assim, Deus não quer você usando essas roupas, me dá que eu vou queimar. E ela pegou as filhas da profeta usando as roupas que a profeta falou que Deus não queria que ela usasse, porque eram roupas indecorosas. Era guru espiritual da irmã. Para falar alguma coisa, tinha que pagar. E nós temos um monte aí que gosta disso, não tem discernimento de espírito, não tem coragem de entrar no quarto, fechar a porta e orar, como a Bíblia diz, e Deus manda você fazer isso, porque Deus vai responder. Deus pode falar através de alguém? Pode e fala. E é bom que fale mesmo. Glória a Deus por isso. Mas eu não vou viver minha vida baseado nisso. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Ele testifica que eu sou do Senhor e Ele é o mais interessado em me guiar por caminhos retos, andar em caminhos certos e me fazer uma bênção. Eu não preciso ouvir profecia de alguém para me endireitar, porque todo dia esse livro da capa preta mostra como um espelho os meus defeitos, as minhas imperfeições, e tão claras diante de mim. Paulo falou isso. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, terrível criatura que eu sou.
Amém? Então, gente, finalizando, não queira ser algo que Deus não estabeleceu para você. Oh, querido, nós tínhamos lá na igreja do Ibis um diácono, o melhor diácono de todos eles. O pastor decidiu consagrar o abençoado a presbítero. Matou o homem. Perdemos o melhor diácono da equipe e vimos um camarada lá em cima do púlpito enfeitando só o altar. Não tinha capacidade para dar um estudo bíblico, não tinha capacidade para fazer um velório, um casamento, uma apresentação de criança, porque não era a praia dele. E faltou lá na equipe, lá fora. A mesma coisa eu tentar pegar Eduardo Mariano e colocar como presbítero. Vou perder o melhor obreiro aqui. Cada um no seu. E dando glória a Deus. Amém? Tem uns besta, uns bobo, chegam para mim e falam assim, pastor, por que tu não é apóstolo? Tu tem um ministério apostólico. Eu falei, é mesmo? Rapaz, que coisa linda. Eu falo assim, irmão, pastor já é muito para mim. Pastor já é muito. Tem que ser apóstolo para quê? Para que esses títulos mais recentes, o que não deixa de ser bíblico, tudo bem, mas esses mais recentes aí, para mostrar que o cara é maior do que os demais, besteira essas coisas. Ô, querido, se alegre com o que você é hoje e se prepare para aquilo que você vai ser. Porque Deus vai fazer você ser muito mais do que você imaginava. Quem crê nisso? Amém? Finalizando, eu termino agora, 21 horas, a palavra de Deus diz assim, olha, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4,10. Eu vou conversar com o pastor Vinícius, para ele me pegar um mês aí, para a gente falar só sobre dons espirituais. Eu quero dar esse estudo sobre dons espirituais. A gente tem, assim, uma vivência com isso, de muito tempo. Eu creio que a gente pode agregar alguma coisa aos irmãos. Mas, encerrando, identifique os dons espirituais. Uma coisa que eu queria falar para vocês, eu li um artigo de um pastor assembleiano dizendo que só tem os dons espirituais quem é batizado com o Espírito Santo na evidência de falar em línguas. Eu discordo disso. Eu discordo. É você colocar esse operar de Deus numa caixinha. Ok? Quando Jesus estava na terra com seus discípulos, antes da sua morte, eles já tinham sido batizados com o Espírito Santo na evidência de falar em línguas? Não. Eles saem de 2 em 2. Quando voltam, eles falam o quê? Curamos enfermos, expulsamos o demônio. Curar, o dom de curar, é um dos dons espirituais. E eles ainda não haviam tido aquela experiência de revestimento de poder. Mas eles não curaram porque eles falavam em línguas, eles curaram porque eles criam no nome de Jesus. A Bíblia diz que aqueles que creem no meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, aí é uma experiência que vem após crer, curarão os enfermos. Então, é só crer que você pode. Por isso que você vai ver crente batista que não crê no batismo com o Espírito Santo, contando uma experiência que orou por uma pessoa e a pessoa foi curada. Porque não está atrelado ao batismo com a evidência de falar em línguas. Não está. Então você pode ter certeza de uma coisa, Deus faz como quer. Deus realiza coisas incríveis. E Deus se manifesta de forma tremenda. Eu nem era batizado com o Espírito Santo e eu já tinha visão espiritual.
estava servindo o Exército Brasileiro, 18 anos. Eu estava dentro do alojamento, soldados, e Deus me mostrou uma visão clara, muito, muito clara. E eu vi. E depois eu estava lá em Jaburuna evangelizando num bar. Quando eu comecei a evangelizar o camarada, ele começou a me dar atenção. Eu falei, vem para cá. Aí tirei ele de dentro do bar. Quando eu vim para aqui, fiquei aqui com ele, eu comecei a ter uma visão, demônios entrando e saindo, entrando e saindo. Eu falei assim, tem demônios, e eu vou orar por ele. Quando eu comecei a orar, ele ficou possesso. Eu expulsei os demônios, ele ficou liberto. Eu nem era batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Mas eu buscava, eu orava, eu ia evangelizar, eu precisava de graça de Deus, e Deus fez. Então, para expulsar demônio, você não precisa ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas, você pode expulsar na autoridade do nome de Jesus, você pode ter visão espiritual, porque Deus dá a quem Ele quer, porque Ele faz isso. Tem muçulmano tendo visão de Jesus, irmão, sem conhecer Jesus, e passa a crer depois. Muçulmano, beduíno, morando lá no meio do deserto. Por que Deus está preso a algo que nós criamos, é claro, mas não podemos estabelecer como algo que só acontece com quem fala em línguas estranhas? Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fale agora ou cale-se para sempre. Dou-lhe uma. É dom espiritual ou dom de serviço? A última. No meio é dom ministerial. Evangelista. Tá. Olha só. Evangelista é alguém, na verdade, a gente fala assim, qual é aquela frase bonita que tem na internet? É um mendigo, um ex-mendigo. Você lembra aí? Tem uma frase bonita que fala sobre o evangelismo é você mostrar, o ex-mendigo mostrando para o mendigo qual é o caminho, alguma coisa assim. Irmão, evangelismo é você transmitir. Eu peguei um Uber para vir para cá hoje, que eu estava sem carro, e eu preguei para ele. Você está entendendo? Eu falei de Jesus. Então, importante para você, amar pessoas, pedir intrepidez, autoridade do Espírito Santo e ter sabedoria, ok? Eu preguei dentro do centro espírita, eu não agredi a fé deles em momento algum, mas nas entrelinhas eu falei que a salvação é só em Jesus. Eu falei assim, olha, eu já comecei assim falando para eles, olha, quando no céu não tem católico, no céu não tem assembleiano, maranata, batista, espírita. Aí todo mundo olhando, esperando o que eu ia falar. O que vai vir agora? No céu tem aqueles que reconheceram Jesus como único e suficiente Salvador. Aqueles que tiveram as suas vestes de pecado lavadas do sangue de Jesus. Eu falei a verdade sem ser ofensivo a ninguém. Eu não falei que nós, assembleanos, que somos salvos. Nós, evangélicos, que somos salvos. Preguei. Aí, morreu outro lá, me chamaram para ir lá fazer o culto. Pô, irmão. E depois eu encontrei na rua, a gente falou assim, olha, eu estava naquele dia do velório, e aquilo que você falou me tocou. Eu estou frequentando a igreja lá no meu bairro. Eu fui para a igreja. Olha o fruto, irmão. Você está entendendo? Então você tem que falar. Você não pode se calar. Quem tem o dom de evangelista, ele literalmente ele evangeliza. Eu sou mais evangelista do que pastor. Eu peço a Deus para me capacitar o pastorado, mas eu sou mais evangelista. Meu negócio é rua, meu negócio é madrugada evangelizando, você está entendendo? Entrando em prostíbulo. Eu amo isso. Eu amo isso. Então, isso está no meu DNA mesmo, é meu. Pastorado, eu me esforço, eu peço graça e Deus vai abençoando.
Então, você tem o dom, não perca a oportunidade, meu irmão. Não perca a oportunidade, porque Deus vai te usar. Agora, você pode pegar um bom livro que vai te ajudar. Tem excelentes literaturas que vai te dar, eu diria assim, um preparo maior. E tem que conhecer Bíblia. Tem que conhecer Bíblia. Bíblia, irmão. Eu fui evangelizar no Morro do Jaburuna, cheguei e falei, ô moço, tudo bem? Eu estou aqui para orar pela sua família, falar que Jesus é maravilhoso. Ele falou, ó, eu sou espírita kardecista. E se você me provar na Bíblia que não tem reencarnação, eu aceito esse Jesus seu, eu vou para a igreja com você. Eu falei, é? É. Falou, abra a tua Bíblia aí. O cara falou assim, tirado. Abra a tua Bíblia aí. Mateus capítulo 5, pegou o texto lá e mandou ler. E é o texto que eles balizam a reencarnação. Aí quando eu fui, e eu era novo na fé, hein? Aí comecei a ler assim, falei, meu Deus, estou ferrado. Eu pensando, estou ferrado. Aí eu comecei a ler. Aí, se fores levares a tua oferta diante do altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa primeiro a tua oferta, porque senão o oficial de justiça vai te encerrar na prisão. Sairá de lá só quando pagares o último ceitinho. Aí eu pensei, falei, meu Deus. Porque eles acreditam que a reencarnação é essa dívida que você tem no espírito. E você tem que ir evoluindo e pá. Aí eu falei... Aí eu lendo e orando, né? Aí eu falei, tá bom. Aí eu comecei a explicar para ele. Aí quando eu acabei de explicar, assim, coisa de 3 minutos, eu falei assim, eu quero aceitar esse Jesus do céu. Eu entendi agora. Eu estava errado. Onde é a igreja? Falei aqui, Venceslau Braz, falou assim, hoje eu vou para lá e vou levar minha família toda. E foi, se converteu todo mundo. E o filho dele se tornou um presbítero. Faleceu na pandemia o filho dele, mas foi uma bênção. A família toda se converteu. Você acha que eu estava preparado para aquilo ali? Meu Deus, era novo convertido. Não entendia direito aquele negócio, mas quando eu li assim, eu falei, Jesus, me ajuda, por favor. Veio na hora. Na hora. E Deus fez. Então, o evangelista, irmão, Deus ama usar o evangelista. Deus ama. E é bênção. Tá bom? Depois a gente pode conversar à parte, para não tomar mais tempo dos irmãos. Mais alguém quer perguntar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Encerrado.